seguidores da catequese, tudo bem com vocês? Desejo que na mais santa paz. Bom, como vocês sabem, a catequese não pode parar. Então, nós estaremos falando das coisas de Deus por aqui. Não percam os nossos vídeos semanais. Participem junto conosco, pois fizemos tudo com muito amor e carinho para vocês. Nós separamos aqui uma oração inicial que tem a ver com o nosso encontro de hoje. Então vamos lá? Todos juntos? Vocês podem ler por aqui, pelo vídeo, e pensar em Deus para que a nossa oração chegue lá no céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, tu caminhas conosco nas estradas da vida. Pedimos que sempre abras os nossos olhos e faças o nosso coração arder quando lermos o teu Evangelho. Ensina-nos o caminho a seguir. Amém. Linda, né? Então, vocês sabem que o nosso encontro sempre começa com a palavra, né? O Jesus Palavra, a Bíblia. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, que nós vamos ver o Evangelho de Lucas. Enquanto vocês vão lá, eu espero aqui um pouquinho. Caminho de Emaús, 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 o caminho de Emaús. E aí, tudo pronto? Já pegaram? Vamos lá? É no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos de 13 a 33. Vamos lá? Lembra? Lucas lá no finalzinho, já quase no final da Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 33. Tem um subtítulo assim, ó, No Caminho de Emaús. Combinado? Toda a família está reunida aí, chamaram papai, mamãe, todo mundo para ouvir as historinhas de Deus? Vamos juntos? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleofas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram. Mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender, a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez com que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles,
pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava das Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos parar para refletir e pensar um pouco no que tudo isso nos diz. Eu reconheço Jesus na minha estrada da vida? Será que a gente reconhece ou será que a gente fica como aqueles discípulos que não reconheceram Jesus caminhando com eles? A gente não pode ficar triste com as coisas, perder a fé, senão a gente não reconhece Jesus. A gente fica feito eles, andando com a cabeça para baixo, só olhando para o chão, para os problemas, sem enxergar o que acontece à nossa volta, sem enxergar Jesus. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Às vezes alguém chega com a palavra de conforto para nos fazer feliz, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes um parente ou um vizinho liga, um amigo: olha, eu tenho tal coisa aqui, você quer? Aí você diz: nossa, como é que você sabia que eu estava precisando disso? Gente, isso é Jesus. Jesus caminha conosco, Ele vê as nossas necessidades, Ele providencia as coisas, né? Ele veio nos dar amor, Ele veio nos dar fé, né? Nós não podemos esquecer que Jesus caminha conosco. Nós precisamos vê-lo em todas as coisas pequenas do nosso dia a dia. Nós precisamos estar com os olhos do coração abertos para reconhecer Jesus no nosso dia a dia, no caminhar conosco, nas outras pessoas, né? no carinho, nos nossos amigos, nos nossos familiares, enfim, na nossa vida. E aí, como é que eu tenho andado, né? Triste ou alegre? Eu não posso andar triste. Eu não posso pensar só nos problemas. Eu não posso ficar assim, senão eu não consigo ver nada de bom. Eu não posso ser aquela pessoa que reclama de tudo, de todos e fica chateado, de mal-humorado, emburrado. Não posso. Gente, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte por nós, né? Ele abriu a porta dos céus, Ele nos dá a vida eterna, Ele nos dá o direito de viver com Deus. Então eu não posso ficar triste, eu não posso ser triste, né? A tristeza às vezes vem, mas a gente tem que mandar ela embora. Eu tenho que caminhar para frente, ok? E aí eu tenho ido à missa aos domingos. Por que eu botei essa pergunta aqui? Bom, eu não sei se vocês notaram, mas Jesus caminhava com os discípulos, explicando as Escrituras, né? Veja se não é o que a gente faz na missa. A gente entra na igreja, o padre entra, né? Vem caminhando, né? Na procissão de entrada, depois explica as Escrituras, depois reparte o pão, né? E aí a gente vê Jesus na Eucaristia. A gente precisa ver Jesus na Eucaristia, né? Então, veja se não foi isso que aconteceu, né? Jesus vinha caminhando com os discípulos, explicava as Escrituras, reparte o pão, ou seja, é a Eucaristia, gente, é a Eucaristia da missa, né? Ele reparte o pão e ali os discípulos reconhecem que é Jesus. Então, na Eucaristia, nós precisamos reconhecer: é Jesus, é o próprio Cristo. E aí, depois de tudo isso, né? O que é que acontece? Os discípulos voltam correndo para Emaús. E aí, como? Digo, para Jerusalém, né? Eles voltam correndo de Emaús para Jerusalém, correndo alegres, com o coração cheio de fé, alimentado pela palavra, né? Lembra quando eles diziam: não é que aquelas palavras ardiam no nosso coração, e é isso que as palavras têm que fazer no nosso coração, né?
Hoje a gente não está podendo ir para a missa, né? No templo, na igreja, né? Na paróquia de Fátima. Mas a gente tem que participar da missa na nossa casa, gente, assistindo pelos meios de comunicação, pelo Facebook, Instagram da paróquia, pela TV. A gente precisa participar da missa todos os domingos. Nós temos missa todos os dias. Mas temos que ir ao menos o domingo, gente. Então nunca mais percam uma missa de domingo, tá bom? Toda a família precisa ir para a missa de domingo. É o que a igreja nos pede. Domingo é o nosso dia, o dia santo, o dia que Jesus renasceu, o dia que Jesus ressuscitou para nós, não é? Então nós não podemos perder mais nenhuma missa de domingo, ok? E aí, quando tudo isso voltar ao normal, que acabar toda essa pandemia, a gente volta para as igrejas, a gente lota as igrejas, né? Nós vamos para a missa todos os domingos, tá bom então? E aí, tenho anunciado as escrituras sagradas, né? Como é que eu tenho feito? Eu tenho anunciado as escrituras sagradas, né? A palavra de Deus, o amor de Deus por nós. Será que eu tenho feito isso, gente? Eu preciso sair, voltar, né? Nós, pelo nosso batismo, né? Quando nós somos batizados, nós somos convidados a sermos profetas, anunciadores da palavra de Deus. Então, eu preciso voltar da missa com o coração cheio e anunciar para todo mundo as palavras de Deus, né? E como é que a gente faz isso? Falando, né, o que a gente aprende, né, das palavras de Deus com a nossa Bíblia, com a missa, com a catequese, explicando para as pessoas o que nós conhecemos de Jesus e também sendo boas pessoas, sendo boas crianças, né, bons filhos, bons amigos, bons alunos, bons vizinhos. Isso tudo nos faz anunciar a palavra de Deus, né, o amor de Deus por nós. Então, eu separei aqui algumas imagens para a gente ver como que Jesus está perto de nós. Sempre Ele está caminhando conosco. Jesus está no meio de nós quando alguém está doente, gente. Ele está ali nos vendo, vendo o que a gente precisa. Jesus está conosco quando estamos dormindo, até quando estamos dormindo. Jesus está conosco quando estamos tristes, né, cabisbaixos, mas Ele está conosco e é por isso que a gente tem que... A tristeza chega, mas a gente manda ela embora. A gente não pode continuar triste, tá? E aí Jesus está conosco também quando nós nos arrependemos, Ele nos dá a absolvição dos nossos pecados. Bom? E aí, como eu falei, né, quando a gente acabar tudo isso, nós vamos voltar a encher as igrejas. Por enquanto, vamos assistir às missas na nossa casa. Mas depois que isso tudo acabar e voltar ao normal, que a gente puder sair na rua normal, vamos lotar a igreja, gente. Vamos todos para a missa, chamar os amigos, os primos, os vizinhos, chamar os nossos pais e vamos todos à missa. Não vamos perder mais nenhuma, tá bom? Vamos aprender brincando em família? Que tal? Então, nós preparamos aqui duas coisas muito legais para a gente se divertir em família. Vamos lá? Reúna toda a família com uma folha de papel em branco e um lápis. Só precisam disso. Uma folha de papel em branco, um lápis. Ah, claro, e vendas, né? Panos, alguma coisa que possa vendar os olhos dos participantes. Com os olhos vendados, cada participante, cada pessoa vai ficar responsável em desenhar uma parte do rosto, né? Olhos, boca, sobrancelha, tipo, eu fico com os olhos, minha mãe desenha a boca, meu pai a sobrancelha, meu irmão o nariz. E assim até todas as partes do corpo forem desenhadas. Só que tem um detalhe, tá? Precisam estar com os olhos vendados e nada de olhar por baixo da faixa. Nós precisamos ver como é, o que a gente pode fazer de bom na vida com os olhos vendados. Vocês lembram que os discípulos que iam para Emaús estavam com os olhos vendados, vendados de tristeza, né? Remoendo aquela tristeza, então não conseguiam ver nada de bom na vida. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Será que a gente consegue fazer alguma coisa boa? Será que a gente consegue fazer um desenho bom com os olhos vendados? Vamos ver como é que isso vai ficar, hein? E aí, vocês lembram daquela música que a gente vem escutando por aqui, nesse encontro de hoje? Pois é, nós vamos cantar em casa com a família.
E isso junta toda a família, cada um canta uma parte e todos podem cantar juntos o refrão, que tal? Eu sei que vocês só escutaram um pouquinho do refrão até agora, mas depois daqui, no finalzinho, vocês podem escutar a música inteirinha e aprender. E claro, não esqueçam de enviar o registro desse momento através de foto ou vídeo no grupo da catequese, tá bom? Agora chegou o momento da nossa oração final. Vamos juntos? Senhor Jesus, foste ao encontro daqueles discípulos que caminhavam tristes e desanimados. Tu estás perto de nós, sempre pronto a nos animar, sempre disposto a mostrar que nunca caminhamos sozinhos. Por isso, mais uma vez te pedimos. Fica conosco, Senhor. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, nós esperamos os registros de vocês, tá? Os vídeos, as fotos, não esqueçam. Então, um beijão, Deus abençoe vocês e até o próximo encontro. Tchau! Eram dois os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada. E agora eram três no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. E chegando